Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje, nós iremos resolver dois exemplos envolvendo o Teorema de Tales, ok? E para quem não me conhece, eu sou a professora Rejane Gross e nesta aula eu irei resolver dois exemplos envolvendo o Teorema de Tales e explorando os segmentos proporcionais, beleza? Bom, vamos então para o nosso primeiro exemplo. O que diz ele? Que na figura abaixo temos que R é paralelo a S, que é paralelo a T. Então, a primeira coisinha que vocês devem observar, que estes dois risquinhos inclinados, eles representam as paralelas. Então, toda vez que eu tiver dois risquinhos assim, eu estou falando de paralelas. Determine a medida x. Eu tenho a figura aqui, tá? Então, eu tenho a paralela R, a S e a T. Para mim trabalhar com a proporção, eu preciso ter, no mínimo, 3 paralelas e 2 transversais para aplicar a proporção. As minhas paralelas são aquelas linhas que não se cruzam. Se eu colocar a régua, elas não se cruzam. E as transversais são as linhas que, em algum momento, elas vão se cruzar. Eu tenho que lembrar da proporção, que é a igualdade entre duas razões. A sobre B é igual a C sobre D. Se eu tivesse aqui ainda uma terceira transversal, eu poderia dizer que aqui ainda seria igual a E sobre F. E eu vou identificar dentro dessa minha figura. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês não se perder, para vocês conseguirem se organizar de uma forma melhor. Peguem as frações que vocês têm de acordo com as transversais, porque se eu tenho duas transversais, eu vou ter duas frações. Então, cada fração, ela sempre vai ser montada de acordo com a minha transversal. Então, aqui eu tenho o A e o B, representa a minha primeira transversal. O C e o D, eu poderia dizer que ela representa a minha segunda transversal. Então, cada transversal vai determinar esta minha fração, que nós chamamos de razão também. Então, o que eu devo fazer? Eu coloco lá a letra que corresponde, sempre na mesma ordem. Se eu colocar o A aqui em cima, eu não posso colocar o D aqui no lugar do 2, eu tenho que colocar o C, porque sempre o A e o C serão meus numeradores, sempre o B e o D serão meus denominadores, porque senão eu vou cruzar estas medidas e não vai dar proporção. E aqui eu coloco o D. Pronto, agora eu só vou substituir, porque eu já identifiquei com as minhas letrinhas. Então, eu sei que o meu A é o X, que o meu B é o 8, meu C é o 2 e o meu D é o 10. Pronto, montei. E o que eu devo fazer agora? Multiplicar em X. E eu ainda posso simplificar quando é possível. No caso, 2 e o 10, eles são múltiplos de um mesmo número. Então, eu faço essa simplificação, eu vou ter aqui 1/5. Eu vou escrever aqui embaixo a fração já simplificada. X sobre 8 é igual a 1 sobre 5. Agora, eu multiplico em x. 5 vezes x, 5x. 1 vezes 8, 8. O 5 está aqui multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Eu transformo esta minha fração aqui em decimal. E eu chego assim a um valor de 1,6. Neste caso aqui, eu não tenho unidade de medida, então fica 1,6. Mas se eu tivesse em metros, então seria 1,6 metros. Como eu sei que este meu valor está correto? Eu posso fazer a prova real. Eu vou substituir o valor que eu encontrei no lugar de x, porque aqui eu estou dizendo que x vale 1,6. Se o meu x vale 1,6, eu vou montar aqui. 1,6 sobre 8 é igual a 2 sobre 10. Como eu estou falando de equação, aqui tem que dar a igualdade, porque aqui é uma equação do primeiro grau. O resultado do primeiro membro tem que ser exatamente igual ao resultado do segundo membro. Então, nós vamos fazer essa prova real. 1,6 vezes 10, 16. 8 vezes 2, 16. Deu a igualdade.
Logo, este valor está correto e eles são proporcionais, certo? Dando continuidade, então, agora nós vamos fazer o nosso segundo exemplo. E lembrando, se este vídeo aqui está lhe auxiliando de alguma forma, está esclarecendo as suas dúvidas, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e de compartilhar com seus amigos. Bom, o nosso segundo exemplo pede para nós determinar a medida y na figura abaixo, sabendo que A é paralelo a B, que é paralelo a C. Logo, as minhas paralelas agora, elas estão na vertical e as minhas transversais, elas são as linhas que estão horizontal. Se eu não consigo entender esta figura desta maneira, o que eu posso fazer? Eu vou desenhar ela desta forma aqui. Aqui é A, aqui é B e aqui é C. Então, eu pego esta figura e coloco ela em pé. Como eu vou identificar ela? Lembrando sempre que a minha proporção é uma igualdade entre frações ou entre razões. As minhas frações serão duas apenas, porque eu só tenho duas transversais. E como eu vou montar isso? Da mesma forma que eu montei no exemplo anterior. Eu posso colocar o meu A aqui, agora o meu B vem aqui. Sempre a transversal é que vai determinar a minha fração. Então, cuidado com isso. Se eu usei o A aqui, eu não posso usar o C aqui no 3. Eu tenho que usar o C e o A sempre do mesmo lado, sempre na mesma figura. Então, aqui é o meu C e aqui é o meu D. Eu não posso colocar invertido, porque não vai dar a proporção correta. Sempre na ordem. Agora, eu vou montar essas minhas frações. Então, o meu A é y mais 2 e o meu B é y. O meu C é y menos 2 e o meu D é 3. E agora, como eu resolvo isso? Multiplicação em x. Só eu não posso esquecer de um detalhe aqui, tá? Todo este número é vezes 3. Todo este número é vezes y. Então, quando eu tenho uma soma de termos, já coloque os parênteses para vocês não cometer o erro de escrever dessa forma aqui, ó. 3 vezes y mais 2. A chance de vocês fazer isto errado é enorme, porque aqui está escrito que o 3 só está multiplicando o y, e não é verdade isso. O 3 multiplica tudo isso daqui, assim como o meu y. Agora, eu elimino os parênteses. Então, 3 vezes y, 3y. 3 vezes 2, 6. Y vezes y ao quadrado. Y vezes 2, 2y. Já viram que vai dar a equação do segundo grau. E eu preciso agora igualar isto a zero. Para não transformar o y ao quadrado negativo, eu vou levar tudo que eu tenho no primeiro membro para o segundo membro, porque não vai alterar o meu resultado. Então, eu vou copiar o que eu tenho aqui desse lado. O 3y está aqui somando, vem para cá subtraindo. O 6 está aqui somando, vem para cá subtraindo. Igual a zero. E eu vou somar os meus termos semelhantes. Quem eu tenho de semelhante aqui? Esses dois valores. Então, menos 2 com menos 3, menos 5y. Menos 6 igual a zero. Identifico os meus coeficientes, A, B, C, e após eu vou aplicar a Bhaskara. O meu A é 1, o meu B é menos 5 e o meu C é menos 6. Agora eu vou aplicar a Bhaskara. Então, o y é a minha incógnita, é o meu termo desconhecido, menos o meu b, mais ou menos, abro a raiz, menos b ao quadrado, menos 4ac. Fecho a raiz, tá? Sobre 2a. Faço regrinha de sinais, aqui vai dar positivo, aqui vai dar 25, menos com menos mais, 4 vezes 6, 24. Sobre 2. Y igual. Agora aqui eu vou somar estes dois valores aqui, né? Que vai dar 49. Raiz quadrada de 49 é 7. Sobre 2. Agora eu vou encontrar o meu y uma linha e o meu y duas linhas. Aqui eu vou fazer 5 mais 7, que vai dar 12 sobre 2. Aqui eu vou fazer 5 menos 7 sobre 2. Aqui, efetuando a subtração, vai dar menos 2 sobre 2. Agora, eu tenho condições de simplificar estes dois valores aqui.
12 dividido por 2, 6. Menos com mais, menos. 2 dividido por 2, 1. E agora, qual dos dois valores me interessa? Apenas o positivo. Este daqui não serve, porque eu estou falando de medidas e eu não posso dizer que uma medida é negativa. Eu não posso dizer que aquela parede mede menos 3 metros. Mas se eu ainda tenho dúvida, eu faço a prova real, porque aqui até não daria problema, porque menos 1 mais 2 daria 1, não fica negativo. Agora aqui eu tenho um y, eu não posso dizer que isto daqui mede menos 1. Então, já descarta de vez o negativo. Logo, o 6 é a resposta desta minha questão. Simples assim, pessoal. Sempre obedeçam essa sequência aqui, o A sobre o B e o C sobre D. E sempre o A com o C e o B com um D, certo? Por hoje, então, seria isto. Lembrando, quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Ative o sininho das notificações, porque no próximo vídeo eu irei dar continuidade ao Teorema de Tales, ok? Eu aguardo vocês. Um abraço e até lá!